Bora lá começar com mais uma live transformacional. A live estava marcada para as 19 horas, eu entrei um pouquinho antes aqui, para dar tempo das pessoas ir chegando, dar tempo do algoritmo aqui do Instagram, e informando as pessoas que nós estamos ao vivo. Nós, por enquanto eu, né? Daqui a pouco a minha convidada especial. E hoje nós estaremos falando ainda em homenagem ao mês das mulheres, abordando um tema muito importante aí, né? As consequências que a baixa autoestima causa na saúde mental da mulher. Agradecer a minha querida aqui, que já está aqui já, saudades, Sabrina, um beijo para você, muito tempo que eu não te vejo. Agradecer a cada mulher que vai estar aqui, a cada mulher que vai assistir essa live depois. E eu vou dar um spoiler aqui, a minha convidada de hoje é uma figura muito especial, uma moça linda. Ela tem um sotaque meio carioca, mas ela é de Santa Luzia, região metropolitana de Belo Horizonte. Gratidão, Lília, por estar fazendo parte aí dessa live em homenagem ao mês das mulheres, falando sobre o impacto que a baixa autoestima causa na saúde mental da mulher. E ela é uma pessoa incrível, a Elaine, ela é terapeuta de mulheres. E eu estava até falando com ela agora há pouco, é muito importante que a gente tenha formações, é muito importante que a gente tenha instrução, né? Que a gente tenha estudos, certificados, diplomas, mas se isso for somado à nossa experiência de vida, isso vai para um próximo nível, né? A gente joga no nível acima, porque nós agora não vamos falar daquilo que a gente ouviu, a gente vai falar daquilo que a gente vive. Nada melhor, né? Nada que agrega mais valor do que falar da nossa própria vivência. E a minha convidada de hoje, a Elaine, ela tem uma história de superação nessa área da baixa autoestima, né? Ela se transformou, né? Houve uma transformação, vocês vão conhecer a história dela aqui. Eu estou esperando, inclusive, ela entrar para me convidar. E a Elaine tem essa história, né? E nós vamos falar as consequências da baixa autoestima, né? O que a baixa autoestima causa de impacto na saúde emocional, mental da mulher, do homem também. Mas como é o mês internacional das mulheres, nós estamos dirigindo essa live às mulheres, mas os homens se sintam convidados, porque como marido, como namorado, como filho, nós somos também muito responsáveis aí para ajudar nesse processo de melhorar a autoestima das mulheres que nos cercam, né? Que nos rodeiam. E a baixa autoestima, eu passei por um processo desse, quem me conhece sabe um pouco da minha história. Em 2019 eu pesava por volta de 142, 145 quilos, minha vida emocional destruída. Eu olhava para mim, sou bem casado, minha esposa é uma mulher linda, mas eu olhava para mim e não me sentia bem com a minha aparência, com o meu jeito. Inclusive, conversando com a Elaine, a baixa autoestima está mais relacionada ao nosso interior do que ao nosso exterior. Porque não adianta, quando a gente está com baixa autoestima, nós irmos para uma loja, fazer uma mudança no nosso guarda-roupa, agora irmos para clínicas e fazer uma mudança exterior. Tem mulheres aí que se viciam em intervenções aí cirúrgicas e plásticas. Tem mulher que muda toda a parte exterior, mas se a parte interior não mudar, eu gosto muito de falar de Deus, as pessoas sabem disso. Se a gente não trouxer o Espírito Santo para preencher o vazio interior que nós temos, nada funciona. Terapeuta, é muito importante fazer terapia, né? Eu creio que a Elaine fez e faz. Eu faço terapia, né? Eu sou terapeuta e faço terapia. É importante terapeuta, é importante médico, é importante medicação, mas isso tudo como instrumento de Deus. Se não provier dele, nada funciona. Eu sou Norberto Ferreira, sou psicoterapeuta, sou pós-graduado em psicologia, em saúde mental, psicanálise, bem-estar emocional, psicoterapia. As minhas abordagens a neopsicologia, que é uma abordagem mais humanizada da psicologia, a hipnose terapêutica, a reprogramação mental e comportamental e a espiritualidade. E eu tenho buscado ser instrumento de Deus na vida de algumas pessoas, assim como Deus usou pessoas na minha vida. A Elaine já está aqui, eu vou convidá-la para poder fazer parte conosco. Vocês vão conhecer essa figura aí cativante. Gente, se for legal, se estiverem gostando, se vocês acham que é um tema relevante, vem aqui embaixo no aviãozinho e comece a indicar essa live, né? Todos nós sabemos de alguma mulher, de alguma pessoa que está passando aí por uma luta, que está se sentindo mal consigo mesma, ou um homem até também, como eu disse aqui, né? Manda esse aviãozinho,
Interajam conosco também, porque quanto mais vocês interagirem conosco aqui, mais o Instagram, né, mais o algoritmo vai entender que é uma live, que é um conteúdo de relevância e vai fazer com que chegue a mais e mais pessoas. Tem muita gente aí precisando de socorro, de ouvir uma live como essa. Agora há pouco mesmo eu tive uma triste notícia de um seguidor, né, que acabou se tornando um amigo, que a esposa dele tentou essa semana ceifar a própria vida. A gente vai estar conversando sobre isso, mas eu não estou quebrando nenhuma ética aqui de trabalho, porque eu não estou citando nome nem nada, mas é muito triste de ver que as pessoas muitas vezes estão aí atentando contra a própria vida, né? Então pessoas precisam de outras pessoas que estendam a mão para ajudá-las nesse processo aí de enfrentar a caminhada da vida, que não é fácil. E quando a gente divide o peso da cruz, a jornada fica mais leve. Então vou convidar aqui a Elaine, sem mais delongas. Um momentinho. Esperar essa figura cativante aí, essa moça, essa mineira linda de Santa Luzia. Até um sotaque carioca, gente, mas é de Santa Luzia. Já vi o convite para ela. Eu estou ouvindo a voz dela, mas ela está me vendo? Eu só não estou te vendo. Ó, gente, o Instagram tem pregado as pecinhas aí. O que acontece? Às vezes, uma pessoa vê a outra, né? Uma pessoa vê as duas e o outro só se vê. Você não tá você tá só se vendo, Elaine? Eu estou só me vendo. Então faz o seguinte, sai aí e pede para entrar, que eu vou te convidar. Vamos ver se a gente consegue pelo menos ver os dois. Tá Tem bom. acontecido também uns delayzinhos, tá? Na voz, às vezes a voz parece que vai ficando mais lenta, mas o Instagram já tem algum tempo que está com esses problemas aí. Alguém tem que avisar lá eu não falo muito bem inglês, queria falar o nome aqui do dono do Instagram para melhorar isso aí, mas dá para fazer. No final da gravação sai tudo certinho, né? Essa live vai estar gravada aqui no meu Instagram, no Instagram da Elaine. Quem não segue ela, depois vai aqui no Vzinho em cima e me segue. Essa live vai estar lá também. Vou aceitar o convite dela. Elaine. Agora eu consigo ver a Elaine. Está me vendo também? Não. Tá vendo? Agora eu consigo ver a Elaine, ela não consegue me ver. Né? Elaine, pode ficar tranquila, que na hora da gravação vai aparecer nós dois. Né? Isso aí é o Instagram te poupando aí, de ficar olhando para esse rosto. Mas eu consigo te ver, tá? Pode ficar tranquila. E, Elaine, eu já falei um pouquinho a seu respeito, eu quero agradecer a cada pessoa que estiver aqui, que seja seu seguidor, meu seguidor, cada pessoa que vai ver essa live depois. Mas eu falei um pouquinho de você, mas eu queria que você se apresentasse. Quem que é a Elaine? Então, eu sou terapeuta de mulheres, né? Iniciei o trabalho por conta de um problema que eu passei de decepção e eu resolvi ajudar as mulheres porque eu tinha uma autoestima muito baixa e essa decepção abriu meus olhos para poder enxergar isso, que a minha autoestima era muito baixa. E hoje eu tenho investido nesse trabalho porque eu sei o que eu senti. Eu sei o que eu sentia no. Então, eu acredito que existem muitas mulheres que sentem a mesma coisa e que, de repente, não tem alguém ali que possa alertá-las. Como eu não fui alertar, eu não era alertada quanto a isso, né? O grupo de pessoas que eu andava, que eu convivia, não se falava nessa questão de terapia, de autoestima. Então, dificultou muito para eu poder ser ajudada. Então, eu resolvi entrar, né, nessa me dar essa chance de viver essa terapia, viver essa autoestima. E hoje eu vejo o quanto que tem me feito bem e eu decidi que eu vou ajudar mulheres, porque eu não quero ver nenhuma mulher sentindo o que eu sentia. Que legal. Eu falei sobre isso, Elaine, que é muito importante a gente se informar, se formar, é muito importante a gente ter conhecimento, né, de formação, mas a nossa vivência, ela agrega muito valor, né? Porque a gente não está falando de algo que a gente ouviu falar, a gente está falando de algo que a gente viveu. Eu também vivi meu período de baixa autoestima, hoje estou de bem comigo, quero cada vez mais melhorar, né? E nós vamos falar muito a respeito disso, né? Vou abordar aqui algumas coisas referentes à própria experiência de vida da Elaine, que vai contribuir muito aí, né? O que ela fez. Agora, ela trouxe aqui um tópico que é muito interessante da gente ressaltar, a questão da ambiência. Dentro do universo do desenvolvimento humano, nós falamos muito sobre isso,
sobre o meio que a gente vive. Existe uma pirâmide, que a gente chama de pirâmide dos níveis neurológicos, onde a base da pirâmide é o ambiente que a gente vive. É o ambiente onde a gente está inserido. Ele interfere muito em quem nós somos, né? Eu costumo dizer que águia que anda com galinha aprende a ciscar, né? A águia tem que andar com águia. Então, veja de quem você está se cercando. Quem são as pessoas? São pessoas que te motivam a crescer, a evoluir, a se cuidar, a se amar. São pessoas que te criticam, né? Quem são essas pessoas? E procure estar com pessoas que agregam valor, que somam, né? Hoje eu vi uma frase que foi a seguinte: eu não me sento em todas as mesas, porque em muitas mesas que eu me sentei, eu vi que pessoas falavam de pessoas, depois eu saía, eu era o alvo, né? Eu era aquele que era de quem era falado. Então, a ambiência é um tópico muito importante, né? Com quem você está, onde você está, né? É um tópico muito relevante. Helene, mas me conta aí, como é que foi essa questão aí desse entendimento, né? De que eu não estou bem, né? Minha autoestima está baixa. O que te levou a ter esse entendimento que você precisava mudar e melhorar? Eu tinha uma dependência emocional muito grande, né? Então, essa dependência emocional, e eu sabia, assim, como eu falei, eu convivia num lugar que não se falava muito essas questões emocionais, né, mentais, mas eu sabia que eu não estava normal, que a Elaine não estava bem. Mas eu pensava que era normal porque, como eu falei, o grupo que eu convivia, isso era normal. Para as mulheres que eu convivia, para elas, era normal. Então, quando eu olhava a vida delas, era parecida com a minha. Então, para mim, estava tudo bem. Só que lá no fundo, lá no meu íntimo, eu tive a certeza, eu tinha uma incomodação de que não estava bem, porque não era possível que era normal a pessoa estar o tempo todo sem paz, porque eu não tinha paz. Eu não tinha paz por conta dessa dependência emocional. Então foi um dia que eu resolvi, que eu estava muito chateada com essa situação, que eu não conseguia dormir direito, eu não conseguia comer direito, eu não conseguia viver direito, porque o tempo todo a minha mente era ligado a uma outra pessoa. Não era sobre mim, era sempre a outra pessoa. Então eu acabava vivendo sem paz. Então foi quando caiu minha ficha, eu decidi até fazer uma oração a Deus. E eu falei com Deus que eu não aceitava mais isso, que Ele precisava me ajudar, que não importava como Ele iria me ajudar, mas que eu precisava sair dessa situação. E eu não tinha nem noção, assim, de autoestima baixa ainda, nada disso. Eu não tinha essa noção. Mas nesse dia eu tive a certeza de que Deus tinha me ouvido e que alguma coisa iria acontecer. Então foi assim que caiu a minha ficha, que foi assim que eu. Aí depois da oração, foi passando algum tempo, veio uma decepção que eu sofri muito forte, essa decepção. Mas foi algo que abriu meus olhos, quebrou meu coração, mas abriu os meus olhos. Que foi quando eu comecei foi quando eu comecei a bater um desespero e ao mesmo tempo uma busca para que eu melhorasse como pessoa, para que isso mudasse, para que eu não continuasse mais assim, sendo essa Elaine que eu me senti estranha. Uhum. Foi quando eu pesquisando na internet, por isso que eu acho importante, sim, os vídeos de internet. A internet tem muita coisa ruim, mas também tem muita coisa boa. Na internet eu vi uma moça falando a respeito, uma influencer falando a respeito da autoestima, do que era autoestima. Por quê? Porque para mim, a autoestima, se alguém me perguntasse antes, eu falava que era boa a minha autoestima. Por quê? Porque eu sempre gostei de me arrumar. Eu sempre gostei de cuidar da minha aparência. Da minha aparência não tinha problema. Eu fazia qualquer negócio para estar bem comigo mesma. Para estar bem com o meu cabelo, com a minha roupa. Eu ia para academia. Cuidar da minha aparência, eu estava muito bem. Então, se alguém me perguntasse, eu respondia: não, minha autoestima tá ótima. Porque eu achava que era aparência. E eu vi essa moça falando: olha, a autoestima vai muito além do que a aparência. A autoestima é você gostar de quem você é de verdade aqui dentro. Você se olhar no espelho e gostar da pessoa que você é, não só da sua aparência, Uhum. né? E foi quando eu tive esse conhecimento da autoestima, foi nesse momento, foi quando eu assisti esse vídeo. Eu vou aproveitando aqui, vou pegando esses insights que ela está dando aqui, como gatilhos. Há um tempo atrás, eu vou falar da minha mãe, né?
as mulheres eram criadas para cuidar dos seus maridos, né? Para poder realmente servir os seus maridos. Minha mãe, ela tinha um salão de cabeleireiro, meu pai tinha uma empresa de transporte, meu pai trabalhava com caminhão, e minha mãe, eu lembro que eu estava atendendo algum cliente, quando meu pai tinha empresa de transporte, mas ele trabalhava dirigindo, ele gostava de ficar lá dirigindo, né? Não era homem escritório, não. Minha mãe, quando ouvia o barulho do caminhão do meu pai, ela pedia ao cliente licença, ela deixava o cliente lá, ela ia lá para dentro de casa, colocar a toalha dele lá, pôr o chinelinho dele, preparar tudo para meu pai. Nesse caso, minha mãe não tinha uma dependência emocional. Minha mãe, ela foi criada para poder ser mulher, era esposa. E naquela época, estava naquela transição, onde a mulher começou agora a ter sua independência financeira, ela não perdeu aquela comunicação que foi impressa nela, pela mãe, né? Foi passada de geração em geração. Essa é a repetição de padrão, né? Mas existe uma outra situação que a mulher começa a viver função do marido. A Elaine, por exemplo, aqui, vou pegar esse tópico. De repente, a Elaine se arrumava, ela olhava para o espelho para que o marido dela se visse. Ela tentava olhar para o espelho, eu não sei se é marido, se é companheiro, se é namorado, quem é, mas ela se olhava no espelho para que como se estivesse olhando com os olhos da pessoa com quem ela estava se relacionando. Não, se eu estou me vendo bem aqui, porque os nossos olhos são o espelho da alma. Assim como a gente vê as coisas, nós achamos que as pessoas também veem. Ah, eu não estou achando isso aqui bonito, isso aqui não é legal, o outro também não vai achar. Então, muitas vezes, ela estava se arrumando não para ela, faltava aí amor próprio. É uma das consequências da baixa autoestima, falta de amor próprio. A pessoa, mesmo que se arrume, mesmo que se faça tudo, ela não faz por ela. Ela faz sempre pensando no outro, pensando, né? Ah, eu vou estar bonita para ele, eu vou estar bem vestida para ele, ou para ela, né? No caso do homem também. E isso aí mostra realmente que a pessoa, ela tá com a autoestima baixa. Por quê? Porque aqui fora pode estar legal, mas lá dentro tem um vazio que precisa ser preenchido. E muitas vezes a gente preenche esse vazio como? Né? Querendo satisfazer o outro e não a si. Não tem nada de errado nisso, gente. Mas a questão eu vou trazer até aqui uma passagem. Jesus disse assim, amai ao próximo a si mesmo. Intrinsecamente, Jesus estava falando, ó, se ame e aí você vai poder amar o próximo. Então, amar o próximo a si mesmo é colocar em primeiro lugar. Porque se você não se ama, como é que você vai amar o outro? Então, isso não é egoísmo. Amar a si, né? Porque o outro, eu costumo dizer que a decepção é mais culpa nossa do que do outro. Por quê? Porque nós criamos expectativa demasiado no outro. Nós decepcionamos pessoas também, quando elas colocam expectativas demais em nós. A expectativa de estar em Deus. Então, no caso aqui, o que seria, você falou aqui sobre dependência emocional, o que você entende por dependência emocional? O que era a dependência emocional para você? É que eu não, eu digo assim que eu não existia. Eu fazia, era sempre a vontade do outro, mas não era assim que o outro exigia, não era eu mesma por causa disso que você acabou de falar, querendo agradar o outro, querendo essa aprovação, esse elogio. Então, e se a pessoa estivesse bem comigo, né? Se estava tudo bem, então ficava bem o meu dia. Mas se a pessoa não estivesse bem, então meu dia ficava mal, meu dia parava. Eu cansei de falar várias vezes assim para mim mesma, meu dia acabou. Só porque a pessoa fechou a cara, só porque a pessoa falou uma coisa que eu não gostei. Ou seja, eu era como um fantoche, o outro me guiava emocionalmente. Se as emoções dele estivessem lá em cima, a minha ficava lá embaixo, né? Eu não vivia. Então eu entendo isso como uma dependência emocional, porque a minha emoção era dependente da emoção dele. Se ele estivesse bem, eu estava bem. Se ele não estivesse bem, se ele não estivesse bem, eu não estava bem. Se ele estivesse bem, então estava tudo bem. Então, era muito dependente ali. Eu não tinha essa independência emocional. E infelizmente, parece que a gente a pessoa que está passando por esse processo parece que é um cavalinho guiado, né? O outro está com as rédeas da sua vida na mão. Então ele te leva para onde ele quer, né? E aí o interessante é que, como você falou, é que eu olho agora para o outro e muitas vezes a pessoa se sente culpada quando o outro não está bem. Ah, ele não deve estar bem porque eu devo ter feito alguma coisa. Aí eu, né? E o outro, às vezes por falta de recurso, às vezes até porque essa situação toda levou ele para isso. Ele pode muitas vezes chegar para outra pessoa. Eu tenho uma pessoa, uma amiga, uma cliente, uma mentorada, que ela falou assim, se a culpa é minha, eu coloco ali quem eu quiser. Né? Isso é falta de autorresponsabilidade. Pode haver, muitas vezes, da pessoa fazer o seguinte, ela para descarregar tudo aquilo que está sobre ela, ela lançar as suas culpas sobre a outra pessoa. Ah, minha vida é assim porque você não me apoia, minha vida é assim porque você não está do meu lado, você não me ajuda.
Na verdade, é uma falta de recurso, é uma válvula de escape covarde que o outro usa para poder se aliviar e colocar mais carga de culpa sobre essa pessoa que já está vivendo essa dependência emocional, essa baixa autoestima. Né? É assim, mais ou menos, Elaine? Eu É, e a Elaine, a gente não se conhece muito, não, tá? A gente se conhece de rede social, a gente não se conhece pessoalmente, não. Mas é mais ou menos isso? era isso aí que você está falando, era desse jeito que acontecia. Eu acho que o outro acabava percebendo essa minha dependência e brincava com isso de vez em quando, não sei se consciente, inconscientemente, né? E Uhum. eu, E, quer concluir? não, e eu acabava sofrendo muito com isso. Você está falando aqui que você vivia num ambiente onde você não percebia isso, porque ninguém te dava um toque, ninguém falava a respeito, né? Ninguém trazia para você essa consciência de que você não estava saudável, essa relação que estava vivendo. Porque as mulheres com que você relacionava, o grupo de mulheres, também eram assim? Eram as mulheres que eu andava, que eu convivia, era do mesmo jeito. Tudo era do Uhum. mesmo jeito. Tanto que quando eu comecei a mudar, eu tive que sair desse grupo, porque senão não Uhum. dava. Porque para eles, para esse grupo que eu andava, terapia é errado, né? Uhum. Cuidar de autoestima é errado. Uhum. Então eu tive que sair desse grupo, eu tive que largar esse grupo, porque e hoje eu me sinto, eu não me arrependo de ter saído desse grupo, ainda que era um grupo, eu estava há muito tempo com eles, né? Era um grupo de amigos que eram muito tempo, mas que eu não me arrependo de ter deixado, porque eu me sinto livre hoje. Uhum. Essa questão é primordial, gente. Ninguém consegue se curar no mesmo lugar que se feriu, tá? Então, se você se feriu ali, você precisa sair daquele meio. É a questão da ambiência que eu falei. Não dá. Se a águia for criada por galinha, ela vai aprender a ciscar, ela tem que se juntar com pessoas. Se você quer estar no nível mais alto, antes que pessoas que desafiam a crescer e evoluir. Porque essas pessoas que ela ainda andava, ela tinha a mesma. A questão dos opostos se atrai? Na verdade, não. Os mesmos se atraem. Porque as pessoas querem pessoas com quem não precisa discutir, de criar desgaste energético, mental. Então, é muito mais confortável você estar perto de pessoas que concordam com você o tempo todo, que não te criticam, mas também isso não te desafia. Isso é muito triste, porque a gente vê isso acontecer muitas vezes. Né? E quando você começa agora a passar pelo processo de transformação, a Helena vai falar se é verdade ou não, você começa a ser vista como uma não normal. Você precisa sair daquele meio, porque aquele meio agora começa a te criticar, achar que você que é diferente, que você que não é normal. E aquela pessoa que está com você ali, da qual você é dependente, ela vai começar a te comparar com aquelas outras. Lá, fulana fala assim pro marido dela, ciclana fala assim pro marido, pro companheiro, não sei o quê. Se tá mudando, o que que foi? O que que tá acontecendo? Você está me traindo? Então, quando a gente começa a ter a autoconsciência, a clareza que a terapia traz para nós, né, do amor próprio, do cuidado próprio, muitas vezes o outro interpreta como de repente a gente está até traindo mesmo, sabe? Mas tem uma coisa que está mudado. Como é que foi isso para você, Elaine? Inicialmente, geralmente quando a gente começa a mudar, o outro ainda não consegue compreender que realmente está havendo uma mudança. A pessoa pensa que é um joguinho, porque ainda pensa que está no controle, né? Não, isso aí ela só está jogando, daqui a pouco ela volta. Então, no início, a pessoa começa a piorar, né? Eu acho que é aí onde muita mulher desiste. Porque a pessoa começa a querer voltar para o controle de todo jeito. Não, essa mulher tem que tem que continuar me tendo como centro das atenções. Isso não pode mudar, porque eu acho que vem esse pensamento. Será que ela arrumou outro? Será que ela tá com outro, né? Será que ela agora não gosta mais de mim, não me ama mais? Então, no início foi bem difícil porque eu tive que ser forte. De vez em quando caía, né? Ninguém muda da noite pro dia. De vez em quando eu ia voltando, e daí eu percebia que eu estava voltando pro ciclo da dependência emocional, eu saía de novo, ia para a autoestima de novo. Então, no início foi difícil, mas eu resisti. Hoje em dia, eu às vezes eu fico até surpresa com algumas atitudes minhas. Porque pessoas de fora que ainda não entendem o que está acontecendo, que ainda não entendem essa questão de terapia, de autoestima, faz o que você acabou de dizer. Mas como assim você não se importa com isso? Como assim você tá em paz com isso, né? Porque a pessoa não entende. E não é uma coisa forçada, é uma coisa que vem natural. Conforme a gente vai trabalhando a autoestima, o nosso olhar muda. Em vez de a gente ficar olhando muito para o outro, a gente passa a olhar para a gente. Não é que a gente fique egoísta, mas a gente passa a ter um equilíbrio.
né? O que é do outro a gente vai dar, né? O que é para o outro a gente vai fazer, mas com equilíbrio, né? A gente tem, porque não adianta, como é que eu vou cuidar do outro se eu não estou cuidando de mim primeiro, né? Para Uhum. mim, tá, cuidar do outro eu preciso estar bem. Então, hoje eu tenho essa liberdade e realmente acontece isso aí, as críticas, né? De quem não entende, de quem acha, não, pensa assim, ah, não, não é possível, ela deve ter outro, né? Ela deve estar com outro, porque ninguém é assim, né? Todo mundo é normal é normal a insegurança, né? É normal ficar Uhum. ligando o dia inteiro, é normal brigar, é Uhum. normal ficar vigiando o celular, tudo isso é normal. Uhum. Quando alguém não faz isso, já é, não, é estranho. Ela deve ter Uhum. outro, deve estar acontecendo alguma coisa, ela não ama mais, né? Então vem essas piadinhas às vezes, mas só quem tá com a autoestima elevada entende que isso é natural de quem tem uma autoestima elevada. Você quer saber se está no caminho certo? Observe se está sendo criticada, observe se as pessoas estão gerando incômodo das pessoas. Tem muito tempo, o Romano costuma dizer isso, o Romano é meu mentor, amigo, costuma dizer isso. Se tem muito tempo que ninguém te chama de louco, para e pensa que você está andando com a manada, você está seguindo com todo mundo. Então, às vezes, é preciso ser chamado de louco. E outra coisa, tem um ditado que diz que ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Então, se ninguém está tirando pedra de você, se ninguém está te criticando, pare e pensa um pouquinho. Será que eu não estou indo com a manada? Será que eu não estou fazendo o que todo mundo faz? E quem falou porque todo mundo faz é o certo? Uma coisa que a Elaine falou aqui, que é muito importante, é que quando eu passo a me amar mais, aí eu posso amar o outro de verdade, com mais sobriedade, porque vai ser um amor sincero, genuíno, né? E muitas vezes o outro não tem esse entendimento, ele começa a achar que é egoísmo, né? Tá cuidando muito de si, tá me deixando meio de lado. E as armadilhas que acontecem às vezes é de, a princípio, gerar uma queda de braço, né? E a mulher tem que ser resiliente, né? A resiliência é o estado de é a condição de voltar ao estado inicial. Então ela vai ser provada, vai ser esticada como um elástico, depois ela volta ao estado inicial. E depois, se ele perceber, ele pode, a outra pessoa, gente, de novo, não é por falta de amor, por ser pessoa ruim, é um recurso, é por uma defesa do ser humano, do homem ou da mulher. Ele pode agora começar a fazer mimos. E aí ele começa a agradar, e fazer coisas que não fazia, chamar para jantar, comprar roupa, começa a fazer algumas coisas, é como se fosse uma arapucazinha. E aí a outra pessoa começa a achar, né, a entrar naquela vibe, porque ele está cuidando de mim, ele entendeu o processo. Mas aí quando você volta a ser aquela pessoa de antes, de autoestima baixa, e você se enreda de novo na dependência emocional, pum, a outra pessoa também volta a ser o que era. E eu costumo dizer o seguinte, para construir é difícil, para destruir é fácil, para reconstruir é muito difícil. Então, quanto mais você se enreda nesse processo, é como uma, uma areia movediça. Quanto mais você luta contra isso, mais você afunda. Então, você tem que ter aquela resiliência, aquela persistência de, não, eu comecei, então eu vou. Gente, dá uns likes aqui se estiver legal. A Elaine está sendo muito corajosa em compartilhar a vida dela, em se abrir, em se expor aqui. Se tiver alguma mulher, se tiver alguma dúvida, quiser aproveitar a experiência pela superação pela qual a Elaine passou, coloca aqui, eu vou ler aqui, ó, né? E a gente vai ver com a Elaine, o que você fez aqui? A nossa experiência, muitas vezes, encurta o caminho de outra pessoa. É como se fosse um atalho. Né? Então, existem duas maneiras da gente crescer. Uma, com nossos próprios erros, né? Isso nos ensina muito. O erro, para aquele que tem visão, ele não é um desafio, ele não é algo que vai te impedir de crescer, muito pelo contrário, é algo que vai te fazer crescer. E uma outra maneira de crescer e aprender é com o erro do outro, que encurta caminho. Então, se tiver alguma mulher aqui que está passando por baixa autoestima, por dependência emocional, né, por essas consequências da baixa autoestima, um relacionamento desgastante. Hoje eu vejo muitos casais que estão aí, a do relacionamento por um fio, sabe? Qualidade de sexo no relacionamento péssima. Muita mulher que vai para a cama com o marido só por questão de cumprir a obrigação. Então isso é horrível, né? Eu falo que é o pior tipo de prostituição que existe. A mulher ir para a cama com aquele homem que não gosta, porque esse homem às vezes sustenta a casa, porque esse homem às vezes ela casou para não separar. Ah, não, eu sou da geração, eu fui criada para casar e só separar para não morrer. Né? Então aceita, tolera maus tratos, tolera traição. Né? Então,
Gente, se tiver alguma mulher aqui passando por qualquer outra situação, aproveita aqui a experiência da Elaine e compartilha conosco aqui uma dúvida e dá uns coraçõezinhos. Elaine, tem um outro tópico aqui. Você falou que você não tinha muito problema com em se olhar no espelho e se ver bem, né? Mas tem muita mulher que traz para fora isso. O que eu quero dizer? Ela está com um vazio tão grande e ela começa a não ter do companheiro, das pessoas que estão ali com ela, uma aprovação. E quem tem independência emocional tem uma necessidade muito grande de ser aprovado, né? Tem uma necessidade muito grande. E a mulher, eu até falei com a Helena agora um pouco sobre isso, vou fazer aqui um comparativo. A anorexia. A mulher que está passando por anorexia, uma pessoa, por mais que ela esteja magra, ela não se vê magra, ela sempre se vê gorda. Ela vai ter um processo de, se alguém não intervir, de morrer. A mulher, quando está também com a baixa autoestima, né, pode acontecer de ela se produzir, tá bem, tá tal, e ela não se enxergar assim, porque ela não tem a aprovação do outro. Sim, era o que acontecia comigo. Eu esperava muito a aprovação do outro, como o outro não fazia questão, né, de mostrar para mim qualquer reação, se eu estava bonita ou não. Eu me sentia que eu estava feia porque o outro não falava nada. E eu não importava as outras pessoas falarem, eu queria que aquela pessoa específica falasse para mim. Então, como eu falei, a dependência emocional fazia eu acabar com o meu dia. Porque uma pessoa não falou que você está bonita, aí já acabava o meu dia. Então, sim, é possível a mulher estar linda, maravilhosa, mas ela não se sentir bonita por causa dessa necessidade que ela tem de querer que o outro a aprove. Porque eu era assim. Eu não tinha problema de me arrumar, porque tem muita gente que tem esse problema já é um outro sintoma de baixa autoestima, que já é outro extremo. A pessoa não se arruma em nada, porque realmente acha que não tem nada bonito para se arrumar. No meu caso, eu até achava que tinha coisa bonita, mas porque o outro falava, o outro não expressava nada, aí eu achava, eu não devo ser bonita. Né? Então eu acabava acreditando no que o outro, na imagem que o outro passava para mim, ele não falava. Mas a reação era de que parecia que eu era um objeto que estava ali. Então Uhum. A, eu me sentia mal. a minha norinha daqui, querida, a Brenda, ela trabalha com estética, né? Ela trabalha com cílios, unhas, eu não entendo muito bem disso. Ela está fazendo biomedicina. E muitas mulheres, né, procuram esse trabalho, que é maravilhoso, mas desde que a mulher esteja de bem consigo, esteja fazendo aquilo para ela, não para o outro. Porque senão ela sai de lá, quando chega em casa, o marido nem nota, às vezes. Ou quando nota, critica. Que isso? Tá, nossa, isso não é unha, isso é garra. Né? Não, que isso? Quando você pestaneja aí, dá um vendaval, outro faz essas brincadeiras aí que ferem muito aquela outra pessoa que já está, digamos assim, por um processo de dor interior, né? Então a outra vai lá, quando não é um amor próprio, a outra vai lá se arrumar para ele, né? Para o cônjuge, para o companheiro, seja para quem for, e aí quando ela chega lá, é como você falou, às vezes pode ser uma brincadeira de mau gosto, mas para aquela pessoa isso tem um peso muito grande, que vai minando, vai minando a pessoa. E quando ela não está num ambiente legal, que ela vai falar com uma amiga dela, ela fala, mas homem é assim mesmo, homem liga para ela, não, homem é tudo assim, você está preocupada com Eu isso? ouvia direto Então daí a isso. necessidade. Hã? Eu ouvia direto isso. Não, não liga não, homem é assim. Liga Sempre, assim, gente, olha, sempre a liga palavra assim. sempre é para não fazer nada, né? De alguns amigos. Sempre não faz nada não, porque o homem é assim mesmo. Todo homem é igual. Né? Olha, e outra coisa, às vezes a mulher ela está bem casada em termos de ter escolhido um marido bem-sucedido. E aí, muitas vezes, aquele ambiente que ela está vivendo ali, infelizmente, gente, isso acontece em qualquer condição financeira, qualquer classe social, mas muitas vezes onde as classes sociais mais altas são as mulheres que passam mais por isso. Porque o marido é aquele cara que muitas vezes compra a mulher ou joga na cara o conforto que dá. Né? E aí gera aquele medo, porque aquele ciclo de amizade daquelas mulheres que muitas vezes não tem uma ocupação, né? Que estão ali o dia inteiro em casa por conta do marido, ou então o marido coloca uma funcionária em casa, ela fica lá em casa ali só gerenciando a funcionária. E aí, quando ela vai falar com a amiga vai e fala, nossa, mas ele cuida tanto de você, ele te dá isso, ele te dá aquilo. Mas o principal que você está querendo, que é a atenção, que é o carinho, que é o amor, que é o companheirismo, que é o calor humano, né? Que a gente não tem. Isso acho que empobrece muito o relacionamento. Não adianta alguém chegar para você
com um presente lindo numa embalagem horrorosa, né? Ou vice-versa. Então, o presente tem que ser condizente com a embalagem. Então, tem que ser por dentro e por fora. Não é verdade, Elaine? E conforme eu ia mudando, o outro também foi mudando, como você também disse aí. A gente que acaba tomando as rédeas, né? É como se fosse isso. O outro estava com as rédeas, né, do casamento, o outro estava dominando. Mas quando a gente começa a levar a autoestima, parece que é a gente que pegou as rédeas. Porque o homem, quando ele ama, ele faz qualquer negócio pela mulher, né? Não é que ele fica um dependente emocional, mas ele quer agradar a mulher que ele ama. E vice-versa. Mas o homem, às vezes, o homem não entende a linguagem do. Se a gente não soubesse posicionar, que era um dos meus problemas também de baixa autoestima, eu não sabia me posicionar. Então, o homem, eu acho que ele não entende aquela linguagem. Se eu estiver errada, pode falar, tá? Não entende a linguagem se eu não falo para ele que isso não tá bom, ele não tá entendendo que não tá bom. Então, quando eu comecei a aprender a me posicionar, a falar, porque antes eu não queria falar que eu não gostava disso, daquilo, porque eu tinha o maior medo de desagradar. Porque eu não podia perder essa pessoa, porque se eu perdesse essa pessoa na minha cabeça, ninguém vai me querer, porque eu sou muito ruim, né? Porque quando a pessoa tem autoestima baixa, ela tem essa visão dela mesma, que ela não é uma pessoa boa, em nada. Era assim que eu me sentia. Então, eu tinha que agradar ele tudo. Então, jamais eu diria não ou sim, que, se eu soubesse que aquilo poderia desagradar. Só que acabava desagradando, porque quando a gente é assim, a gente acaba também sendo aquela chata ciumenta, aquela coisa toda. Então, não ficava legal, né? Então, quando eu passei a me posicionar, aparentemente parecia que ia piorar. Porque e agora? Eu vou me posicionar, eu vou desagradar ele, ele vai me largar. E você vai vendo que não, porque quando o homem ele ama, ele fica. Ele fica. E é isso que onde a mulher muito se engana, né? Porque ela fica achando que eu vou perder. E pode até acontecer, mas se perder um homem que de repente já não, né, já não estava tratando bem, já não estava dando valor, será que é perder mesmo? Para mim isso é ganhar, né? Mas o homem que ele ama, ele muda. No meu caso, aconteceu essa mudança. A pessoa muda. Uma dúvida que eu tenho é o seguinte: muitas mulheres elas desenvolvem no decorrer do relacionamento a dependência emocional, a baixa autoestima. Outras mulheres já desde o início do relacionamento, até por causa das comunicações, dos ensinamentos que ela trouxe, né, de gerações anteriores, ela já entra nesse processo. No seu caso, quando você começou a namorar, quando começou a conhecer a pessoa, se envolver com ela, gente, eu espero que essa live, que esse depoimento da Elaine aqui, esteja tocando no coração das pessoas. Porque tem muita gente que fica pensando assim, nossa, coitada dessa moça. Nossa, ela sofreu, hein? Mas olha para você, sabe? Muitas vezes a gente tem que olhar para o outro, buscando se enxergar, sabe? Olhando assim, gente, isso aí que falou parece um pouco comigo, isso aí eu tenho vivido um pouco. Essa questão que ela falou do não ali. A pessoa, quando tem baixa autoestima, quando tem essa necessidade de aprovação, não precisa falar não. Porque se ela falar não com o outro, né, ela vai estar sendo ruim, ela vai estar sendo aquela que vai estar causando. Então, eu digo que quem fala muito sim para o outro, fala muito não para si. E quando você começa a aprender a se posicionar e falar, não, isso eu não gosto, assim eu não quero, né? Não estou afim, ali né, esse meio eu não quero. A outra pessoa começa a estranhar. Então é interessante que seja um processo de maturidade. E eu creio que por isso a importância da terapia. Porque não dá isso não é, sabe, um processo radical. Você dorme e acorda de outro jeito. Se assusta mesmo. Então é um processo onde você vai aprendendo também a comunicar para o outro. Não é aquela pessoa que fala sim para tudo e no outro dia fala não para tudo. Não, o que é isso? Tem alguma coisa errada. Então a gente tem que aprender a se comunicar melhor. Então, como foi a importância, Helene? Primeiro é que a questão, você já entrou no relacionamento, você já trouxe essa carga, você aprendeu com as gerações antigas que era assim que era para fazer, ou você desenvolveu isso no seu relacionamento? E qual foi a importância da terapia para você se libertar mesmo e passar a se amar e cuidar de você, né? Entendendo que tem uma música que diz assim, solidão a dois, de dia faz calor depois. Então, muitas vezes a gente está sozinho a dois. A primeira pergunta foi, se você já entrou nesse relacionamento com essa mentalidade de aprendizado, que mulher nasceu para tomar conta do homem, cuidar da casa, que homem é si mesmo, ou se você desenvolveu isso ao longo do seu relacionamento, e qual foi a importância da terapia para te ajudar
nesse processo de maturidade, de amor próprio, depois que você percebeu que não estava legal? Então, foi assim, eu acredito que eu não tive nenhum ensinamento não em relação a homem, né? Essa questão eu não tive. Eu não tive. O meu pai era bem diferente, né? Então eu não tive. Eu acho que eu fui desenvolvendo porque eu sempre fui uma pessoa muito dependente, na verdade, desde novinha. Sempre fui muito dependente. Então eu acho que eu acabei levando essa dependência que eu tinha desde a infância, adolescência também, para dentro do meu casamento, pelo outro ser mais dominante, né? Ser mais à frente. Eu sempre mais dependente, mais auxiliar, entendeu? Acho que foi daí que começou. Qual foi Uhum. a outra pergunta? Ó, só para pôr aqui. Gente, dentro de todo adulto ferido, todo adulto disfuncional, há uma criança ferida. Ela está falando aqui, ó, que ela desde criança ela era dependente. O pai dela era diferente, mas o pai dela era um diferente que criou, né, uma dependência, porque o pai dela era a menininha do papai. O papai dava tudo, o papai cuidava, né, o papai amava, o papai aprovava. E agora o que acontece? Ah, eu casei com um homem e o meu papai fazia isso tudo, então, ainda que ela não saiba, talvez ela está tendo esse insight que agora, ela aprendeu com o pai dela, né? O homem cuida assim, ó. Então, de repente, o pai dela tratava muito bem a mãe, né? E ela falou assim, tá vendo? O homem tem que tratar a mulher assim. Ah lá, tá vendo? Então, ela levou aquilo pro relacionamento dela. Não, meu marido tem que me tratar igual meu pai tratava minha mãe. Ele tem que me tratar igual meu pai me tratava. E cada pessoa é uma pessoa. E ela não aprendeu a se defender, ela não aprendeu a se posicionar. De repente, ela não ouvia não do pai dela, da mãe dela. Em algumas questões, sim, claro, de proteção. Mas ela nunca ouvia, de repente, olha, nossa roupa não, não dá, ali você não vai, ou então, a não ser quando é excesso de cuidado, que também é outra questão. Muitas vezes o pai e a mãe têm excesso de zelo, de cuidado. Isso aí é igual colocar um pintinho que vive debaixo da asa da galinha, nunca vai aprender a se defender dos predadores. Então, tá vendo como na comunicação, desde pequeno, vai gerando na gente, vai imprimindo na gente agora um adulto. Então, adultos funcionais têm dentro de si crianças feridas. Nós precisamos curar nossas crianças feridas. Daí a importância, no meu caso, da abordagem da hipnose terapêutica, não é porque é um processo místico, ninguém dorme, ninguém entra em transe, ninguém fala o que não quer, mas nós vamos acessar sua mente subconsciente e desengavetar memórias, comunicações e ressignificar, dar um novo significado, te ajudar a compreender aquele processo lá atrás, curar aquela criança interior, para que esse adulto agora seja curado. Você teve algum insight aqui, Elaine? De repente você falou assim, não era assim, mas isso te trouxe algum assim? Nossa, realmente tem a ver. Não, você falou algo que tem a ver, sim. Assim, eu não tinha, não lembro se eu ouvi isso alguma vez, mas é isso aí. Meu pai era sempre cuidou de mim, né? Aquela coisa toda. Eu acho que eu fui com essa expectativa, né, de que seria dessa forma. Eu não tinha o ensinamento de que homens eram diferentes, cada um tinha a sua personalidade. Eu tinha muita imaturidade, né? Uhum. A comunicação, gente, nem sempre é verbal. Tá? Muitas falam assim, mas não, minha mãe não falou. Não, a comunicação não verbal é uma comunicação muito mais potente, ela imprime muito mais do que a comunicação verbal. Se você xingar uma pessoa, ela vai sentir. Mas se você der um tapa na pessoa, ela sente muito mais. Então, né, a palavra fere muito, então não dá para voltar atrás de uma palavra. Mas a dor de um tapa é muito maior, né? Então, aquilo que a gente vê, que a gente observa, muitas vezes é maior do que palavras até. Então, a maneira como a gente é, desde pequeno, tratado pelos nossos pais, como a gente vê o pai e a mãe se relacionando, como nossos irmãos, de repente, não sei se tinha irmão, seus irmãos dela eram muito ciumentos, eram muito protetores, sabe? Ficava assim. Então, ela sentia que homem tem que proteger, homem tem que cuidar, homem tem que zelar. Né? Então, ela foi crescendo com essa expectativa de todo homem é assim. Ela já entrou no relacionamento e homem também passa por isso. Homem é o filho da mamãe, ele casa com a mulher agora, que a mulher tem que ser aquela que faz o almoço na hora certa, que faz as coisas tudo. E aí agora uma mulher que aprendeu que ela é a filhinha do pai, ela é a protegida. E aí o homem que aprendeu que ela é filhinha da mamãe. Imagina esses dois adultos agora, feridos, né? Esses adultos com crianças feridas, se relacionando. É um barril de pólvora, né? Então, eu estou trazendo aqui a importância da terapia. Isso aqui é um processo, de repente, que eu estou fazendo com a Elaine, de trazer para ela o entendimento de onde nasceu essa questão da baixa autoestima, da dependência emocional.
eu não sou terapeuta dela, mas aqui a gente está passando por um processo de terapia. Porque agora ela disse aí, eu não sei se alguém me falou isso, eu sei que ela faz terapia, mas de repente ela vai dormir hoje pensando, gente, caramba, não é que o pai dela seja culpado, ou a mãe dela seja culpada, é que não houve recurso, ou é que ela não teve entendimento. Porque no processo de terapia você tem autoconhecimento, clareza e entendimento. Porque não adianta, Elaine, tratar consequência. Eu costumo dizer que a pessoa chega com uma dor de cabeça horrível. Ela vai lá, toma um analgésico. A dor de cabeça passa, ela, ai, tô bem. Amanhã, dor de cabeça, analgésico. Cara, o analgésico vai tratar a consequência, não a causa. Aqui que está te causando dor de cabeça, está te matando. E aquilo lá está só crescendo. A pessoa está febril, ela toma antitérmico. Febre é o seu corpo, assim como a dor de cabeça, a dor, é o indicativo de que algo não está legal. A pessoa toma lá um antitérmico e a febre passa. Aí depois febre, antitérmico e passa, se sente bem. Mas aquilo que está causando vai te matar, vai te comer por dentro. Então, no processo da terapia, nas abordagens que nós trabalhamos, que eu trabalho, a gente traz isso. Vamos trabalhar a causa. Porque trabalhando a causa, a gente consegue vencer a consequência. Não vamos trabalhar a folhagem, não. Vamos ver o que está na raiz, o que está no substrato. Então, esse é o processo da importância da terapia. E também de ensinar o outro a comunicar isso para o seu parceiro. E, se possível, se for uma pessoa que está se relacionando com alguém, convidá-lo também a fazer terapia. Não é terapia de casal. No meu caso, eu acho inviável. Eu não gosto de terapia de casal porque ali os dois podem omitir coisas ou podem falar coisas que depois vai gerar. Né? Então, cada pessoa é um ser humano em particular. Então, trata-se cada pessoa de sua particularidade, depois os dois vão aprendendo a se comunicar um com o outro. É um processo muito legal, porque imagina, você, esposa, começa a crescer, evoluir, seu marido vai ficando para trás. A comunicação vira uma torre de Babel. É a mesma coisa que o marido vai crescendo. Um fala engrenagem de caminhão, o outro entende bola de canhão. Então, para que a comunicação seja assertiva, é preciso que os dois comecem a evoluir juntos. Né? Os dois comecem a crescer juntos. E a segunda, você falou para mim, Elaine, que você está fazendo terapia. Apesar de não ser comigo, qual foi a importância e como é a importância da terapia para você, como foi e como está sendo? Então, a terapia para mim foi muito importante porque eu comecei a descobrir coisas em mim que eu não sabia. Por mais que a gente esteja com a autoestima elevada, tá? Trabalhando a autoestima, porque eu já estava no processo quando eu comecei a fazer terapia, mas eu fui descobrindo mais coisas sobre mim, a respeito de feridas, né, que eu tinha que eu não sabia, que ainda estava me afetando, mesmo eu estando com a autoestima já bem trabalhada. É, eu fui tendo um autoconhecimento maior, né, sobre personalidade. Uma coisa que eu aprendi na terapia que eu não sabia ainda sobre isso foi a questão do comportamento, que existem comportamentos diferentes, como, eu não sei se você trabalha isso sobre a fase, o comportamento da pessoa, que tem o dominante, tem a Uhum, melancólica, tem essas uhum, questões, né? Então, eu uhum, acabei descobrindo coisas sobre mim que acabou fazendo eu me entender melhor ainda. uhum, Eu falei, por isso que eu ajo assim, por isso que eu ajo desse jeito, por causa que eu tenho esse uhum, perfil, né? Então, se eu tenho então, quando a gente tem, o conhecimento não vem só para a gente ter como desculpa, né? Eu sou assim por causa que eu tenho esse perfil comportamental. uhum, Não, mas sim para a gente poder ter um conhecimento de que nós somos assim e como a gente pode, né, uhum, dominar aquilo ali. Né? Porque no meu caso, meu perfil ele é mais melancólico. uhum, O que predomina é o melancólico. Eu soube isso uhum, na terapia, não foi sozinha. uhum. Né? Uma Deixa pessoa me eu ajudando, deixa ela eu ajudar chegou. nesse processo. Dentro do meu processo terapêutico, a pessoa passa por uma análise de perfil comportamental. Tá? A gente tem, eu me formei, e dentro da minha formação, eu tenho uma abordagem de análise de perfil comportamental. Muitas vezes eu consigo entender o meu cliente, qual que é o perfil dele. Mas eu prefiro que ele mesmo identifique o seu perfil. E como é que pode ser feito isso? Porque se eu falar para ele, pode ser que ele ache que eu estou falando, você é melancólico, você... O que acontece? Existe dominante, existe melancólico, existe perfeccionista. Então, existe lá alguns perfis. Cada pessoa tem um. Por isso que eu falo, terapia de casal eu não gosto muito. Porque ela tem um perfil, ele tem outro. Então, dentro do nosso trabalho, do meu trabalho, o de alguns terapeutas amigos meus, o Ed está aqui, nós temos eu faço na minha quarta ou quinta consulta, uma análise de perfil comportamental. Um questionário que a pessoa vai respondendo com quais tópicos ela mais se identifica ali. Né? Ela vai se identificando. É um IAR mesmo.
né? Então, vai lá, nesse gabarito aqui, com qual tópico você mais se identifica? Né? Mais falante, mais diplomata, mais... E a pessoa vai ali pontuando quais são os tópicos dela. No final, o programa dá ali a porcentagem de cada perfil que ela tem, porque ela tem todos os perfis. Só que algum perfil é maior do que o outro. O que a gente precisa fazer? Equilibrar o perfil. Às vezes a pessoa é muito dominante, ele precisa aprender agora também a ser um pouquinho servo, né? E aí, é como a Elaine falou, ele vai ler ali agora, né? E vai começar a se identificar, falar, gente, isso sou eu. Né? Por exemplo, o que move essa pessoa? O que trava essa pessoa? O que ela precisa fazer para ser mais independente? Então, ali ele vai lendo, vai entendendo, sabe? É como a Elaine falou, quem ela é, né? O que não é positivo naquilo que ela é, o que ela precisa fazer para poder melhorar. E ela começa a ver agora não só esse perfil dominante, estou falando do perfil dominante aqui dos perfis, tá? Não é perfil de pessoas, de perfil dominante, não. Ela começa a ver os perfis agora que estão muito mais baixos e o que fazer também para elevar esses perfis, né? Para poder elevar, para que haja um equilíbrio. Porque nós não podemos ser ferro e fogo, nós não podemos ser muito submisso, nem muito dominante, nem muito senhorio, né? Nós temos que ter como você diz, um yin yang. Nós temos que aprender a servir e ser servido também. Então, a análise de perfil comportamental é muito importante, mas é importante, como eu disse aqui, que o próprio cliente se enxergue ali. Né? Não que o outro diga para ele, você não pode, mas sabe o quê? É preciso que ele se enxergue. É um processo de autoconhecimento e clareza. Né? É mais ou menos isso que você passou? Isso, foi isso. Foi isso. Eu consegui identificar que realmente era isso. E eu comecei a cuidar de mim muito melhor, né? Porque agora eu sei mais ainda quem sou eu, né? Onde estão minhas fraquezas, onde estão as minhas forças. Então, a terapia, para mim, é tudo. Bacana. Porque houve esse autoconhecimento que eu acho que é o que é a base de tudo, né? Eu me conhecer é a base de tudo. Ali, dali eu vou criar minhas forças para poder ir para os próximos passos. Uma coisa, Elaine, que as pessoas não podem se rotularem. Eu sou, por exemplo, eu vi você falando, eu sou melancólico. Quando a gente fala eu sou, a gente está criando uma condição imutável. Vamos falar de Bíblia um pouquinho aqui. Quando Moisés estava no deserto, falou, Deus, como é que eu vou falar? Quem é que está mandando falar com o povo ali? Qual é o seu nome? Ele falou, diga que eu sou, mandou falar. Eu sou sintetiza tudo. Eu sou algo imutável, algo grandioso. Quando você fala, eu sou melancólico, eu sou ansioso, ansioso todo mundo é. Eu tenho acesso, eu sou. Sempre que você faz uma afirmação a seu respeito e termina essa frase com algo negativo, você imprime para sua mente que acredita em tudo que você fala, por mais poderosa que ela seja, é preguiçosa, ele acredita naquilo que você fala, uma mentira dita repetidas vezes, se torna verdade. Então, se a gente vai fazer se a gente vai fazer uma frase afirmativa, o final dela tem que ser positivo. Mas Norberto, eu já tive clientes que falaram assim, mas eu não sou assim. Fala, vá repetindo que você vá contando para sua mente que você vai se tornando. Nós somos aquilo que nós. É cocriação. Então, eu peço a cada mulher que está aqui, a cada homem, a cada pessoa, que não faça afirmação a seu respeito e termine com algo negativo. Tá? Então, você pode dizer, mas se eu estou passando por isso, diga eu estou. Né? Então, por exemplo, eu estou num processo de melancolia, eu estou num processo de ansiedade. Estar é um processo transitório. Você vai sair daquilo. Agora, ao passo que eu sou, veio para ficar. Então, nós temos que ter um entendimento de que, se eu perceber aqui que eu estava sendo melancólica a minha vida inteira, o que eu preciso fazer para sair desse processo? Então, eu estava sendo melancólica. Porque senão a gente vai cair naquela, né? Pau que nasce torto, morre torto. Isso é mentira. Não é verdade. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, assim de Gabriela. Não é verdade. Nós podemos, filho de peixinho, nós podemos mudar nossa história a qualquer momento. Mas não com a afirmação do eu sou. O eu sou tem que ser uma afirmação, a partir daí, positiva. Né? É aquilo que eu quero manifestar para o outro e para mim. Então, não, eu sou uma pessoa íntegra, eu sou maravilhosa, eu realizo, eu faço, eu conquisto, eu me amo. E isso é muito interessante de se posicionar dessa forma. Porque nossa mente passa a ter essa visão junto conosco. Isso. Elaine, qual que é o seu contato de WhatsApp? Gente, olha, aqui em cima, aqui do lado ao vivo, tem uma setinha. Quem não segue a Elaine, segue ela. De repente você não quis se manifestar aqui,
mas se identificou com alguma coisa que ela passou, ou está passando, né? Eu não sei hoje se a Elaine está se relacionando, se não está, se está namorando, como é que está, e como é que está o relacionamento, se você quer falar sobre isso. Mas se você passou, passa por alguém assim, por alguma situação assim, se quiser entrar em contato com ela ou comigo, vai ser um privilégio, vai ser um prazer poder te ajudar. Porque é para isso que a gente está aqui. Né? Nós estamos aqui nessa live, não é ficar batendo papo, ficar famosinho, não. Nós estamos aqui para poder levar uma mensagem que se pode ser possível para a minha transformação, se pode ser possível para a Elaine, é possível para você também. Mas tanto no caso dela quanto no meu, a gente precisa de alguém que segurasse na nossa mão. Tem uma palavra, tem uma passagem na Bíblia, o Edil vai gostar, que diz o seguinte: pode porventura um cego guiar outro? Não cairão os dois em sepultura? Não é nem buraco, não, cairão os dois em morte. O que está falando ali? Para eu poder conduzir alguém, eu primeiro preciso enxergar, não é verdade? Não adianta eu estar cheio de boa intenção, estou ali na praia e vejo a pessoa se afogando. Não adianta eu me encher de compaixão, sem saber nadar, e me atirar no mar, vai morrer dois. Então é preciso que eu parta do processo de tirar a vida dos meus olhos para poder guiar outras pessoas, né? Então, para nós é um privilégio, para mim, para a Elaine, através da nossa experiência de vida, e através também das nossas formações, nossos estudos, né? Que as duas coisas conciliadas fazem a gente ter uma condição maior. Eu não me sinto o melhor terapeuta por ter vivido tanta coisa, que as pessoas já conhecem, dependência química, fracasso de casamento, ser diagnosticado com vários transtornos emocionais. Nossa, tanta coisa que eu vivi, mas eu me sinto uma pessoa mais empática, que olha para o meu cliente como um ser humano, não como um cifrão. O dinheiro é consequência do meu trabalho, não é a motivação do meu trabalho. Né? Então, quem não segue a Elaine, segue o que a Elaine, e de repente, se você não quis manifestar aqui, se manifeste com ela, às vezes ela sentir mais vontade de falar com a mulher, né? Ou se quiser falar comigo também, vai ser um privilégio. Tá? Tem mais alguma coisa que queria acrescentar, Elaine? Você hoje está no relacionamento, como é que tá? Se não está? Tá... Sim, então, eu tô num relacionamento sim, no mesmo, né? E ele mudou muito. Depois que houve a minha mudança, houve a mudança dele, né? Depois que eu aprendi a me posicionar com ele, eu consegui me posicionar, né? E ele começou a entender o que, que realmente eu queria, porque antigamente eu também nem sabia dizer o que eu queria, o que eu não queria, eu ficava meio que perdida, porque nem eu me entendia, né? E hoje em dia, já eu me entendendo, eu consigo sentar com ele e conversar com ele, né? O que eu espero, o que eu não espero, e ele me ouve e ele muda, né? E hoje ele está uma outra pessoa, uma outra pessoa. Bacana isso. Ó, nós não temos poder de mudar o outro, mas nós temos poder de influenciar o outro em sua mudança. Na medida que eu começo a me transformar, a me amar, eu ensino o outro também a se amar. E à medida que eu aprendo a comunicar, eu ensino o outro também a se comunicar. Então nós não mudamos o outro, né? Nós aprendemos a comunicar melhor. Né? E nada melhor do que... nós vivemos num mundo onde predomina a comunicação. E se a gente sabe comunicar... o Chacrinha já dizia, quem não se comunica se trumbica. Né? E quem não se comunica assertivamente, que não adianta a gente falar uma coisa, eu sou responsável, ele fala assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que o outro ouve, né? Não pelo que o outro entende. Isso depende da maneira como eu comunico. Pode ser que eu não esteja comunicando de uma forma assertiva, de uma forma sabe? Eu posso estar criando margem para que o outro interprete de forma diferente. Então, a importância da comunicação. E no processo de terapia, você aprende a se comunicar para si próprio e para o outro. Né? Gente, olha, o meu WhatsApp é DDD 31 98229 7436. DDD 31 98229 7436. Se você quiser me adicionar lá, me chamar para um papo, vai ser muito bacana. Se quiser mandar um direct aqui para mim no Instagram, vai ser muito bacana também. Para a gente trocar um papo, tá bom? E Elaine, como é que faz para achar a Elaine? O meu WhatsApp é 3197237 7353. Também tô... Ai, desculpa, gente, eu não passo o WhatsApp certo. Deixa eu ver aqui. Passei outro. Deixa eu ver aqui meu WhatsApp, porque eu não sei de cabeça. Peraí, eu vou falar agora para vocês. Peraí. Não é esse aí, não. O WhatsApp, deixa eu ver aqui, é 3189 80550894. Esse é meu WhatsApp. Bacana. E o Instagram da Elaine está aqui ao lado do ao vivo, clica, segue ela lá, ela tem dicas. A Elaine está com um folhetinho. Ela começou com. Ela abriu uma página nova ali, um link novo do Instagram. Ela começou ali, já está com quase 10 mil seguidores. Então, porque o Instagram dela é de conteúdo. Ela não é minha concorrente, ela é um ser humano como eu, que quer levar o bem ao próximo.
E isso é uma corrente de fé. Quanto mais pessoas gerando qualidade de vida para o outro, melhor. Se nós queremos viver no mundo melhor, nós temos que buscar ser melhor e ajudar o outro a ser melhor também. O mundo é feito de pessoas. Não adianta eu querer ser melhor sozinho. Então, eu apoio demais quem quiser buscar ajuda com a Elaine ou com outro terapeuta, né, que se você se sinta à vontade. Mas não vai ser por questão financeira, não. Ontem eu recebi uma moça que fez um orçamento comigo e falou: Alberto, eu achei uma terapeuta aqui, tá indo, porque foi a condição que eu tinha para pagar. Eu falei: gente, por que você não falou comigo? A gente via aí uma condição, tá indo, né? Eu tô fazendo terapia, isso é colocar remendo novo em calça velha. Não dá. Você vai gastar dinheiro 2 vezes. Aí você, se eu ver que a coisa não vai adiante, eu te chamo depois. Já gastou um dinheiro ali, agora vai ter que investir outro valor, né? Isso é gasto no investimento. Então procure pessoas que vão te ajudar de verdade, não adianta tampar buraco, não, né? Pessoas que vão te ajudar nesse processo. Eu quero agradecer, né, Elaine, ela me convidou e eu a convidei, né, por esse tema, por expor sua vida aqui, tá? Quero agradecer a cada um que está aqui desde o começo, passou um pouquinho, que vai assistir depois. E esse mês agora, de março, eu estou com a promoção para as mulheres, vale para os homens também. Se quiser dar para a esposa, dar para a mãe, dar para a namorada, dar para uma amiga, estou com promoção para as mulheres, no pacote de 6 sessões. Um valor interessante nessa promoção. É só me chamar no WhatsApp ou aqui no direct do Instagram, que eu vou revelar a promoção. Tá bom? Está valendo negócio no mês de março, para homenagear as mulheres nesse mês internacional das mulheres. Elaine, gratidão. Tem mais alguma coisa que você quer acrescentar, Elaine? Não, só isso mesmo. Gratidão. Obrigada a Ó, você que então, está na live também. Muito obrigada pelo carinho. tem alguma Espero ter amiga sua que está aí ajudado. que você quer honrar? Oi? Tem alguma amiga sua aqui que você viu, que você quer honrar? A Fabrícia, eu vi ela entrando, meu irmão também, Thiago, entrou, Natasha, minha irmã, são as pessoas que eu vi, assim, mas eu vi entrando bastante gente aí, que eu me Bacana, lembro, pessoas da né? família. Pessoas da família apoiando. Eu também quero agradecer. Meu filho entrou aqui, o Guilherme, a minha nora, a Brenda. A Regina está entrando aqui. Ô, Regina, vai ficar gravada essa live. Assiste depois. Foi uma live top com a Elaine, terapeuta de mulheres. Eu vi aqui entrando a Meire, minha prima, está lá na Europa, nos assistindo. Então, eu quero deixar um abraço a cada um. Desculpa se eu não falei o nome de alguém aqui, tá bom? Essa live vai ficar gravada no meu Instagram, no Instagram da Elaine e também no meu YouTube. Norberto.pinoterapia. Fique com Deus, gratidão. Espero que essa live tenha passado seu coração, que você busque ajuda se você estiver passando por uma situação. E também, se você quiser potencializar, né? Que a terapia não é só para pessoas que estão passando por lutas, não. Para pessoas também que querem potencializar aquilo que elas são. Não é isso, Elaine? Isso, com certeza. Um beijo, gratidão, viu, minha querida? Tchau. Como é?